Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre algo muito importante aqui com todos vocês. Há algumas semanas, dentro aí de um mês e meio mais ou menos, eu venho tendo algumas conversas com algumas pessoas, discipulado, pastoreio, orientações, aconselhamentos, conversas em academia, no trabalho, enfim. E o centro da conversa tem sido o mesmo, o assunto tem sido o mesmo em todos os ambientes, que é o medo. O medo tem tomado conta de muitas pessoas. O remorso, a culpa, isso vem tomando a virtude de muitos homens e mulheres que vêm passando pelo meu caminho e vêm tomando aconselhamento com a gente aqui em casa. E isso tem destruído muitas pessoas. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Para quem não sabe, eu dou aula para as crianças da minha igreja. Então minha esposa e eu lideramos hoje à frente do Kids, lá da minha igreja, e no último domingo nós estudamos sobre Judas Iscariotes. E talvez você ouça esse nome e já sabe de quem eu estou falando. Judas foi aquele que traiu Jesus, Judas foi aquele que com um beijo traiu o mestre, aquele que entregou Jesus por 30 moedas, enfim. Quando a gente fala sobre esse nome, a maioria das pessoas já conhece um pouco da história, um pouco do que aconteceu ali com Judas e Jesus naquela época. Essa passagem ela é bem conhecida. Mas você sabia que o remorso de Judas foi o que de fato destruiu a vida dele? Porque trair Jesus, entregar Jesus para a morte, já era algo profético. Aquilo tinha que acontecer e alguém ia fazer aquilo. Judas, fazendo aquilo e vendo que tudo deu errado, ele teve remorso e ele acabou dando conta da sua própria vida. Eu vou falar isso que a palavra verdadeira não pode ser dita aqui na plataforma. E esse medo, essa culpa, essa questão de ficar preso em algo de errado que a pessoa fez, é o que destrói a gente por dentro. A palavra fala que as palavras que nós não falamos, aquilo que nós guardamos, se torna doença nos nossos ossos, faz o nosso corpo ficar doente. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós temos medo é falar desse medo para alguém. Externalizar esse medo. Quando nós temos falta de algo, nós precisamos ir atrás de alguém de confiança, alguém que nós confiamos, alguém que Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho, para tomar conselho sério, para tomar o conselho certo. E tem uma passagem na Bíblia que eu estava refletindo essa semana, foi o meu devocional dessa semana inteira, alguns versículos, alguns trechos, eu não consegui sair deles. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E eu queria mostrar ele para você. Talvez você não conheça a história de Josué. Josué foi um discípulo de Moisés, alguém que andou do lado de Moisés. Então, ele viu todas as coisas que Deus fez através da vida de Moisés. Josué estava ali do lado dele, como servo, como discípulo, como um aluno, tendo Moisés como um mestre sempre, observando o que Moisés fazia, ouvindo o que Moisés falava e participando das coisas que Deus fazia na vida de Moisés. Josué, ele foi um servo fiel, foi um discípulo fiel, foi um aluno fiel ali de Moisés e ele aprendeu sobre tudo o que Moisés fazia. Mas chegou no dia da morte de Moisés. Moisés recebe a notícia que não continuaria mais a sua jornada. E aqui eu estou em Deuteronômio 31, que vai contar essa história. Então aqui ele está narrando quando Moisés chega no fim da sua vida. No verso 1 ele fala assim: quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. Então Moisés está dando a sua última instrução para o povo e ele está falando assim, Deus não os abandonará e Deus atravessará esse rio junto com vocês e colocará Josué à frente de vocês. O povo já estava acostumado com Josué junto com Moisés. Então, para o povo receber Josué como líder no lugar de Moisés, já era algo natural, já era algo esperado, porque eles já estavam acostumados. Pelos 40 anos que Moisés liderou Israel, pela caminhada, pela peregrinação
ali no deserto, Josué estava com ele. E todo o povo viu aquilo, todo o povo via a fidelidade de Josué junto a Moisés. E aí Moisés continua e ele fala assim, ó, então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Então Moisés está aqui fortalecendo o chamado de Josué como líder dessa nação, como líder desse povo. Ele está falando, olha, o Senhor colocou você à frente desse povo. E o Senhor preparou Josué durante esses 40 anos que ele andou com Moisés. Josué não deveria ter medo mais de nada. Então, aos nossos olhos naturais, Josué não se acovardaria daquele chamado, porque ele já estava acostumado. Ele já estava acostumado a ver o que Deus estava fazendo através de Moisés, com Moisés, na vida de Moisés. Ele já estava acostumado a ver como Moisés liderava o povo de Israel durante toda aquela caminhada. Então parece que para ele seria natural. Mas existe o fator humano, o fator emocional, o fator sentimental, que é o medo. E esse medo provavelmente acobertou a Josué. Por quê? Moisés morre. Aqui no final de Deuteronômio, Moisés morre. E agora todo o povo aceita Josué como líder. E agora que ele tem o poder de liderar esse povo, a responsabilidade de liderar esse povo, o medo deve ter acometido ele. Porque senão nós não leríamos o que eu vou ler aqui para você agora. Acabando Deuteronômio, começa o livro de Josué na Bíblia. E aqui é a continuação da história do povo, da história. Moisés liderou o povo durante a peregrinação no deserto, e aí ele morre antes de atravessar o Jordão, antes de chegar na Terra Prometida, porque Deus já tinha falado isso para Moisés, e agora Josué assume essa liderança e a história continua. Mas no primeiro capítulo aqui a gente já vê qual é a postura de Josué, porque Deus está falando com Josué. E aqui no capítulo 1, no verso 6, Deus fala para Josué assim: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei aos seus antepassados. Deus está confirmando o que Moisés falou para Josué. Então, qual é o medo que ele precisa ter agora? Qual é a insegurança que vai acometer um homem desse? Mas Deus continua falando, e ele fala assim, ó: seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ou seja, Deus está, de novo, confirmando o que Moisés falou para Josué. Muitas vezes nós caímos nesse medo porque quando chega uma fase nova na nossa vida, nós caímos no temor de que talvez aquilo não vai dar certo. Mas se você olhar a história de alguns homens, aqui Josué já está numa idade um pouco mais avançada. Então ele andou 40 anos para receber esse título de líder. Ele ficou 40 anos caminhando, aprendendo com Moisés para agora receber essa liderança. Tem gente que não aguenta ficar um ano, tem gente que não aguenta ficar 6 meses. E esse é o erro dessa geração. É esse o erro de homens e mulheres hoje, de achar que só porque fala melhor ou só porque tem uma habilidade melhor que o seu líder já deve assumir uma liderança. E isso tem acontecido muito. É isso que tem trazido muito medo para as pessoas, porque na hora de pegar no batente, na hora de pôr a mão no arado, essas pessoas se acovardam. Essas pessoas sentem medo. Essas pessoas querem desistir. É sempre nessa hora. Eu estou falando isso porque eu tenho conversado com algumas pessoas que têm recebido alguma missão e que têm recebido algumas responsabilidades. Por exemplo, homens que estão se casando, que estão me procurando para falar: Ricardo, eu não sei se eu vou dar conta, estou com medo, eu não sei o que fazer, o que eu faço agora? Homens que estão tendo filho agora, a mulher está grávida e ele não sabe o que fazer.
entra em desespero. Gente, isso é coisa natural da vida. Isso é coisa natural da vida. Homens que estão dando um passo diferente na vida agora, estão chegando na maioridade agora. Eu não sei o que fazer porque eu acabei de virar maior de idade e eu não tenho nada ainda. Queridos, muita gente vai conquistar o seu patamar de vida mais confortável, se isso existe, a partir dos 30 anos, 40 anos. Olha os homens empreendedores aí, a gente hoje tem as redes sociais, você vai ver que os empreendedores, eles tomam muito calote, eles tomam muitos prejuízos para dar certo em alguma coisa. Então não é só o seu sonho que você deve seguir aquilo que Deus mandou você fazer. Moisés deu orientação para Josué e agora Deus precisa reconfirmar o que Moisés falou na vida dele. E aí você vê a graça nisso aqui. Por quê? Só as palavras de Moisés para Josué já deveriam ser unânimes ali. Mas agora, Deus, vendo que o coração de Josué estava trêmulo, ele fala: você precisa ser muito corajoso. Você precisa ser forte. Você precisa entender que eu estou com você. Deus está confirmando a mensagem que o líder de Josué deu para ele. E é isso que acontece nas nossas vidas. Deus está falando para a gente assim: olha, se você casou, eu estou com você nesse casamento. Se você vai ser pai agora, eu estou com você nessa paternidade. Se você arrumou um novo emprego ou ganhou uma promoção nova e você está desesperado, eu estou com você nessa peleja. Você está enfrentando uma adversidade, uma enfermidade, eu estou com você nisso. Só seja forte e muito corajoso. A coragem, ela é o que nos transforma. E só tem um jeito de alcançar essa coragem, que é através do Espírito Santo. O Espírito de Deus nos dá essa coragem. Aqui no capítulo 1 de Josué, Deus vai falar: seja forte e corajoso para Josué 3 vezes em 4 versículos. Então, num curto espaço de tempo, Deus está confirmando para Josué: seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Eu te chamei para essa obra. Sou eu que estou aqui. Um homem, ele não pode entrar em crise porque ele está se casando, porque essa é a missão do homem. Um homem não pode estar em crise porque ele recebeu uma nova autoridade no seu trabalho ou na sociedade, na sua família, porque Deus chamou o homem para isso. Um homem não pode cair em crise quando a sua esposa fica grávida, porque Deus chamou ele para isso. Foi Deus quem colocou ele nesse caminho. Um homem, uma mulher, estou falando aqui para todo mundo. O problema é que esse remorso, esse medo, lembra que eu falei de Judas? O medo nos faz desistir do que o Senhor tem prometido para nós. É o medo. Judas traz Jesus e ele ganha 30 moedas para entregar a Jesus. E aí ele vai de encontro com Jesus e Jesus fala assim para ele: Judas, com um beijo trai o filho do homem? Tem uma tradução que fala assim: amigo, com um beijo trai o filho do homem? Sabe o que nós aprendemos aqui, o que eu ensinei para as crianças no domingo lá na minha igreja? Quando nós pecamos contra Jesus, quando nós traímos Jesus, quando nós nos acovardamos do chamado que Jesus tem na nossa vida, Jesus continua de braços abertos, nos chamando de amigo. Isso significa uma nova chance. Isso significa o perdão restaurado. Isso significa misericórdia renovada. Isso se chama graça de Deus. O apóstolo Paulo entendia muito bem disso. E aqui na segunda carta a Timóteo, seu discípulo, no verso 7, ele diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Autocontrole. O Espírito Santo de Deus não é um espírito de covardia. Então, se tem algum sinal de covardia, não é de Deus. Se tem algum sinal de medo, não é de Deus. Se tem algum sinal de retrocesso, não é de Deus. O Espírito de Deus nos traz temor, amor e autocontrole. Ele nos faz, nos ajuda a nos controlar diante dos medos.
Então, de fato, nós precisamos aprender e entender o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Qual é a verdadeira ação do Espírito de Deus em nossas vidas? É nos dar coragem para enfrentar os problemas que a vida nos traz. E a notícia que eu tinha para dar hoje é que não vai melhorar, não vai. Cada dia vai ficar pior. Então, conforme a nossa vida vai evoluindo e conforme a nossa idade vai avançando, as coisas vão ficando piores. Então não adianta você ter uma projeção de uma calmaria se Deus está te colocando numa guerra. Não adianta. Falo isso muitas vezes. Esse mundo que nós vivemos hoje não foi criado para nós. Não era essa ideia original de Deus. O pecado tem tomado conta de muitas frentes e nós não fazemos parte disso. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos faz olhar para o outro lado que este mundo está caminhando. E é por isso que este mundo é desconfortável para nós. É por isso que nós olhamos e temos medo. É por isso que nós olhamos e não temos esperança. É por isso que nós olhamos e nos acovardamos. Mas o Espírito Santo de Deus está nos lembrando: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Homem, mulher, jovem, seja forte e corajoso, porque o Senhor tem um chamado nas nossas vidas e Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Deus te abençoe.